Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, passando nessa manhã para compartilhar com você mais uma palavra abençoada do Senhor. E eu quero falar hoje sobre um tema muito importante na vida da igreja, que é o tema da mordomia, o exercício da mordomia. Você sabia que a palavra de Deus nos ensina a sermos fiéis e que somos mordomos das bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas? E que Deus pede de nós fidelidade e que na fidelidade o Senhor recompensa a nossa ação de fé? Então, veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versos de 9 a 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós cremos e sabemos pela fé, e cremos que o Senhor é o dono do universo, foi Ele quem criou todas as coisas, e é Ele quem dá vida a tudo e sustenta tudo. A palavra do Senhor nos ensina aqui que nós somos mordomos dos seus bens. E o Senhor nos desafia a exercermos a mordomia dos bens que Ele confia e deposita em nossas mãos com fidelidade. Salomão nos ensina aqui dois princípios, pelo menos, e uma promessa no exercício da mordomia. Em primeiro lugar, no verso 9, ele diz: honra o Senhor com os teus bens. Então Salomão nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos honrar o Senhor não apenas de palavras, mas com os nossos bens. Esses bens nos foram confiados por Deus e devem ser usados a serviço de Deus, e precisamos pedir e ter discernimento do Espírito para usá-los no serviço do Senhor, na obra do Senhor, ter o discernimento para usar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Não devemos reter as bênçãos que Deus nos coloca nas mãos, porque isso seria uma desonra. E também não devemos esbanjá-los em nossos prazeres e deleites, porque isso também seria uma desonra e um fracasso na administração dos bens que o Senhor confia e tem confiado a mim e a você. Portanto, devemos honrar o Senhor com os nossos bens, não apenas com o nosso louvor e não apenas de palavras, mas em espírito e em verdade. Devemos honrar o Senhor colocando à disposição do seu reino aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Mas em segundo lugar, o verso 9 continua dizendo assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então veja, aqui fala da fidelidade dos dízimos e das ofertas. E quando fala dos dízimos e das ofertas, o que o Senhor pede, o que o Senhor requer de nós, não são as sobras, mas as primícias, a primeira parte, é o que o Senhor pede de nós. Há três formas erradas de tratarmos a questão do dízimo. Primeiro, quando nós retemos. Isso é um erro da nossa parte. Segundo, quando nós subtraímos. E em terceiro lugar, quando nós tentamos administrar. O dízimo é o dízimo santo do Senhor. Quando honramos ao Senhor com as primícias da nossa renda, nós estamos dizendo que tudo que temos provém de Deus. Tudo é dele, tudo deve ser consagrado ao Senhor. Então, no verso 10, nós temos a promessa. Veja: e se encherão fartamente. Não apenas serão cheios, mas serão fartos os celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Aqui nós temos a promessa da bênção do Senhor, da bênção divina sobre as nossas vidas. Quando devolvemos ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, então nós temos essa promessa que Ele é que nos galardoa, o Senhor é que nos recompensa. Quando entregamos ao Senhor as primícias, Ele multiplica a nossa sementeira. Quando honramos, Ele enche fartamente os nossos celeiros, os nossos lagares transbordam.
Então veja, Deus nunca fica em dívida com ninguém. Ninguém sai perdendo ao confiar a Deus os seus bens e confiar na sua fidelidade. Aqueles que têm experiência em ser dizimistas já provaram da fidelidade do Senhor, que vai sempre além. O Senhor concede as bênçãos espirituais incontáveis, alegria indizível, evidências incontestáveis do seu cuidado sobre a vida daqueles que servem ao Senhor com fidelidade. As bênçãos do Senhor não se limitam apenas à prosperidade financeira, mas elas falam sobretudo das bênçãos espirituais. Portanto, em Deus temos tudo. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa maior recompensa. E a palavra do Senhor nos desafia a exercermos a mordomia pela fé, com fidelidade, porque ela tem recompensa. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele escreve: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crie que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O exercício da mordomia cristã é um exercício de fé, é um exercício que honra a Deus e é um exercício que traz recompensa para o servo de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito enriquecida com a presença do Espírito de Deus e que o Senhor nos dê, a mim, a você, o discernimento e que aceitemos o desafio da fidelidade do Senhor no exercício da mordomia. Deus te abençoe.